Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, da cidade de Olambra. Olambra, para quem não conhece, é uma cidade do interior de São Paulo, a cidade das flores, próxima a Campinas. Hoje é dia 25 de outubro de 2020, domingo, 10 horas da manhã, e nós saudamos com muito carinho, com muita alegria, os amigos dos dois planos da vida, os benfeitores amigos também, que vêm compartilhar conosco nessa manhã, para que nós possamos juntos refletir sobre a mensagem do Cristo e, com isso, em primeiro lugar, contribuirmos para a nossa própria melhoria, a melhoria do nosso lar e irmos criando uma grande rede em torno do nosso planeta Terra. Porque quando o lar faz o Evangelho, essa luz que ali se apresenta, ela não fica presa, restrita somente àquele lar. Ela se espalha. André Luiz, o Espírito, nos fala sobre a importância do Evangelho no lar. Nós ali, se moramos num prédio de apartamentos, todo o prédio vai ser beneficiado, ou a nossa rua, o nosso bairro, essa energia vai se expandindo. O dia que todos fizerem o Evangelho no lar, convidando Jesus para o seu lar, nós vamos modificando vibratoriamente o nosso planeta. Bom dia, Janete, bom dia, Márcia, bom dia, Daniele. Muito bom vocês estarem aqui conosco. Os amigos vão chegando. Nós vamos iniciar o Evangelho falando da importância, primeiro, dele ser realizado semanalmente. Mas mesmo quando a pessoa não tem ainda o interesse de todos os familiares para participar, não tem problema. Façam sozinhos, mas não deixem de fazer. O que nós orientamos? Fazer em voz alta, ler, fazer a leitura, a prece em voz alta. Porque os benfeitores, eles trazem às vezes outros para poderem ouvir e eles ainda estão numa faixa que não conseguem ouvir os nossos pensamentos. Por isso nós fazemos em voz alta. Aqueles amigos que vêm ali para serem auxiliados, depois vão conduzidos novamente pelos benfeitores amigos aos locais onde eles precisam ir, mas eles já vão com uma outra sintonia, com uma outra vibração em seus corações. Muitos que estão no início, se preparando nessa nova mudança do corpo físico para o espírito. E também, Leila, é muito interessante que neste dia, neste horário, às vezes é o único na semana em que nós abrimos as nossas janelas psíquicas para que aqueles entes amados, corações queridos que já não estão mais aqui entre nós, eles ali também compareçam. Então já temos tido registros positivos dessas anuências, concordâncias daqueles naturalmente que vigem no plano físico, que no estado de vigília ainda trabalham, morejam por aqui. E do outro lado, aqueles que nos assistem e que permitem que esses entes queridos nos compareçam para nos motivar, nos emular, animar-nos, que às vezes estamos muito desanimados, né, Leila? É verdade, mas nós gostaríamos de mandar um abraço muito carinhoso, muito fraterno e desejasse muitas felicidades, muita saúde, muita paz, muita coisa boa na sua vida, que é a nossa querida Regina, que hoje, salvo engano, está adquirindo mais um ano de sabedoria entre nós. Parabéns, Regina. Que Nossos Jesus, parabéns. Que Jesus abençoe sempre. E que seja o primeiro de muitos, né, que nós estejamos não mais distante, estejamos próximos. Né? Mas, queridos amigos, nós vamos iniciar a o nosso Evangelho no Lar fazendo a leitura de um pequeno... Esse aqui, eu vou ler esse aqui, que é o livro Ceifa de Luz, uma mensagem do Ceifa de Luz,
para depois iniciarmos a leitura do Evangelho. Você quer ler o livro Ceifa de Luz? Pode ler. Eu não compreendi o que você está querendo. O livro Ceifa de Luz é pelo benfeitor Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Então, olha aqui, no Evangelho no Lar, faz assim, quem quer, lê, e quem não quer, ouve. Né? Exatamente. Nós abrimos aqui a mensagem 53. A mensagem 53, ela se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 22, quando Jesus diz: tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Jesus, Marcos 11, 22. E Emmanuel dá o título Confiando e vem nos dizendo: tendo fé nas descobertas e nas observações conjugadas de físicos, astrônomos e matemáticos, o homem construiu o foguete com que explora vitoriosamente o espaço cósmico. Tendo fé nas ondas eletromagnéticas, formou as bases da televisão que hoje transmite a palavra e a imagem a longas distâncias. Tendo fé nos processos imunológicos, criou a vacina, liquidando o problema das moléstias contagiosas. De tempos a tempos, as doenças que de tempos a tempos dizimavam milhares de existências no mundo. Tendo fé na escola, estabeleceu cursos específicos da infância à madureza. Tendo fé no motor, inventou o automóvel, atendendo aos próprios interesses, com inestimável ganho de tempo. Assim também, confiando nos ensinamentos do Cristo e praticando-os como se faz necessário, a criatura edificará a sua própria felicidade. Repetindo para que a gente possa assimilar o fechamento da mensagem de Emmanuel. Assim também, confiando nos ensinamentos do Cristo e praticando-os como se faz necessário, a criatura edificará a sua própria felicidade. Entretanto, qual acontece ao foguete, à televisão, à vacina, à escola e ao automóvel, que funcionam segundo os princípios em que se baseiam, a fim de oferecerem os frutos preciosos no auxílio ao homem, a fé nas lições de Jesus só vale devidamente se for usada. A fé nas lições de Jesus só vale devidamente se for usada. E com essa mensagem mostrando que não basta somente dizer, temos fé, mas precisamos exercitar essa fé no nosso dia a dia, nas pequeninas como nas grandes coisas, buscando sempre o auxílio do Mestre Jesus, nos momentos de dificuldades, nos momentos de angústia, mas também buscarmos o Mestre Jesus, nos momentos de alegria, para agradecermos, para louvarmos e para dizermos, muito obrigado, Senhor. E com gratidão, nesta manhã, nós damos início a mais esse Evangelho no lar, pedindo, Senhor, a Tua presença entre nós. Muito obrigado, Senhor Jesus. Que assim seja. Assim seja. Aproveitamos, antes do Roberto começar a ler, mandando também um abraço aqui para... o final é Lemos, seja bem-vindo. Não dá para entender bem qual é o nome, mas é um prazer
você aqui conosco nessa manhã, participando do nosso Evangelho no Lar. E o Nós Roberto... estamos com a Sinhamar também, né, Leila? Para os íntimos, né? Ah, é. A Marisol também, seja bem-vinda, Marisol, muito bom. Vamos iniciando o nosso Evangelho. Então, como fazemos habitualmente, tenho aqui um exemplar, que a capa é diferente, que é um exemplar de uma edição histórica, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem outras também, pode mostrar, Leila? Esse aqui, aí a tradução é a minha do Salvador Gentili. E da edição da Boa Nova, né? A edição da Boa Nova é um pouco E aqui é da diferente. Febre. O conteúdo é o mesmo. Então, O seu aqui... é a tradução do Guilhom Ribeiro. Isso. Guilhom Ribeiro foi o primeiro que traduziu o Evangelho aqui para o Brasil. Foi um discípulo de Rui Barbosa, né? Ele era um purista da língua. Exatamente. Então, nós, como fazemos, isso é apenas uma sugestão, porque vocês podem também, nos seus lares, fazer o estudo sequencial. Mas aqui, para nós refletirmos de uma maneira aleatória, nós sorteamos, como fazemos aqui, aquele que nós vamos ler hoje. Então, podem abrir nos seus evangelhos, está no capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Então, o item 9 fala sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. Tem muito a ver com o tema que a Leila vai apresentar numa outra instituição muito em breve, que é exatamente os conflitos em família. Há uma leitura, e esta, aliás, é trazida pelos Espíritos, né, que chama-se Instruções dos Espíritos. É um item bem longo, Leila. Não sei se você vai ter fôlego para ver tudo, né? O item 9. Eu abri certinho na página. As coincidências, né? Bom. Essa mensagem, ela é assinada... Santo Agostinho. Santo Agostinho, né? Paris, Aliás, 1862. Era muito próprio, né, de Santo Agostinho. Ele era muito prolixo. Então, ele fazia um resumo histórico, um apanhado de uma situação e resumia isso, ele transmitia isso para a gente de uma maneira com bastante detalhes. Mas ele começa dizendo assim, Leila: a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos, para com os pais, apresenta caráter ainda mais odioso. Veja bem, isso é uma visão agostiniana. Continua dizendo, em particular desse ponto de vista que a vamos considerar para lhe analisar as causas e os efeitos. Também nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. O que ele está querendo dizer? Em princípio, ele reforça o que Kardec coloca nas obras basilar, inclusive lá no livro dos Espíritos, sobre o egoísmo. Então, o egoísmo, geralmente, ele engendra, ele é o pai de um sucedâneo de mal-estares e de mazelas. Entre elas está também a ingratidão, e é o que ele coloca. Mas o Espiritismo, ele projeta luz sobre essas leituras. Aquele que se nos afigura ingrato, lá atrás, e aí é a doutrina espírita que explica, irá buscar a causa desse comportamento de ingratidão. Eu gostaria de acrescentar aqui, porque quando Kardec ele seleciona trechos do Evangelho, do Novo Testamento, da Boa Nova, porque nós sabemos que o Evangelho segundo o Espiritismo não está contido todo o Evangelho.
Kardec procurou selecionar principalmente a parte moral que tocaria no coração das pessoas e que não iria trazer nenhum tipo de questionamento, porque a moral ela vai valer para qualquer religião, para qualquer credo religioso, qualquer filosofia. E no capítulo 14, quando ele traz honrai a vosso pai e a vossa mãe, que é o título do capítulo, e que Santo Agostinho vai comentar falando sobre a ingratidão dos filhos e os laços da família, mas ele se baseia em quê? No Cristo, em Jesus, em duas passagens do Evangelho. Uma está logo no início do capítulo 14, logo no início, que é o item 1 e o item 2. Quem tiver com o Evangelho e quiser olhar no item 1 e no item 2, na minha tradução diz assim. O primeiro diz, é uma passagem de Marcos, tanto está no Evangelho de Marcos, quanto no Evangelho de Lucas, quanto no Evangelho de Mateus. Vós sabeis os mandamentos. Isso é Jesus dizendo. Vós sabeis os mandamentos. Quais eram os mandamentos? Aquele que Moisés trouxe. Não cometereis adultério, não matareis, não furtareis, não prestareis falso testemunho, não fareis mal a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. E Kardec seleciona também um outro trecho que está no Decálogo, em Êxodo, capítulo 20, versículo 12, quando vem dizendo, lá no Antigo Testamento, já Moisés já nos trazia isso. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra, que o Senhor, vosso Deus, vos dará. Uma recompensa material, né, Beta? Seria uma forma de estimular. De estimular, né, os homens daquele tempo. E baseado nisso, Santo Agostinho vem falando sobre a ingratidão dos filhos em função o quê? Do egoísmo. Ele diz, a ingratidão ainda é em função do egoísmo, porque o que é o egoísmo? O egoísmo é quando a pessoa ainda se preocupa, em primeiro lugar, com ela mesma. Em segundo lugar, com ela própria. E em terceiro lugar, também. E aí, continuando, o que Santo Agostinho vem nos dizendo mais? Aí ele coloca, veja bem, tem a situação que a Leila colocou, que está lá no Deuteronômio, né? Sobre a promessa, melhor. No Decálogo. No Decálogo também. Em Êxodo. E Êxodo. Que aquele povo que não via algo além, senão tão somente, aliás, das recompensas físicas, materiais, então ele se apoia assim, olha, você vai ter uma vida muito longa se você tratar bem, respeitar seu pai e sua mãe. Era uma forma de também as pessoas falaram assim, caramba, se é assim, então eu vou fazer desse jeito. Porém, aí continua... Só um minutinho, Roberto. Olá, seja bem-vinda, Darcy. Para quem está chegando porventura agora, nós estamos lendo o capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo, o item 9, que vem tratando da ingratidão dos filhos e os laços de família. Pode continuar, Roberto. Obrigado. Então, quando deixa a terra, aí olha só, não é mais a vida longa na terra, mas quando deixa a terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço ou permanece estacionário até que deseje receber a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios violentos e de insaciados desejos de vingança. Alguns dentre eles, porém, mais adiantados do que os outros, é dado entrevejam uma partícula da verdade. Apreciam, então, as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar boas resoluções. Compreendem que, para chegarem a Deus, uma só é a senha, a caridade. E esse é que é o ponto, porque logo a seguir ele vai dizer, ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias.
e não há caridade sem perdão, e nem com o coração tomado de ódio. Então ele vai fazendo, montando uma base de raciocínio para adiante ele avançar a sua conclusão. É alguma coisa colocada? É interessante porque quando nós lemos as obras do Espírito André Luiz através de Chico Xavier, nós vemos muito desses relatos no mundo espiritual. O que Santo Agostinho está dizendo? Ao desencarnar, alguns espíritos retornam ainda cheios de ódio, de desejo de vingança. Outros já retornam pacificados. Vai depender de cada um, porque nós temos o livre-arbítrio. Mas aqueles que voltam ainda carregando essas paixões, eles vão, um momento, ter o seu despertamento. Agora, qual é o caminho? O caminho para que o espírito possa mudar, possa evoluir, é o caminho da caridade. É o que ele vem nos dizendo. Ora, não há caridade sem esquecimento de ultrajes e de injúrias. Nós não podemos ser caridosos se nós estamos carregando ainda mágoas, ressentimentos, desejos de vingança, porque nós não vamos conseguir realizar uma verdadeira caridade, porque a caridade é o quê? É o amor na sua forma mais plena. E o amor, na sua forma mais plena, mais sublime, ele não pode mais ter nenhum ressentimento no coração. É o que Santo Agostinho vem dizendo. E até acrescentando aí também, Lília. Então a caridade, ela começa com aqueles que estão mais próximos. Quem está mais próximo de nós? Aqueles que nos deram origem, os nossos pais. Então ali nós começamos a exercitar essas virtudes, ou adquiri-las. Se temos mágoa, se não concordamos com as diretrizes paternas ou maternas, pelo menos nós temos que entender que se hoje estamos reunidos naquele lar e tendo-as como nossos progenitores, é porque algo em comum já temos. Não de agora, certamente, né? Mas aí ela adianta dizendo: então, mediante inaudito esforço, conseguem tais espíritos observar os a quem eles odiaram na terra. E ao vê-los, porém, a animosidade se lhes desperta no íntimo, revoltam-se à ideia de perdoar, e ainda mais a de abdicarem de si mesmos, sobretudo a de amarem os que lhes destruíram, quiçá, os haveres, a honra, a família. Entretanto, abalado fica o coração desses infelizes. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. E se predomina a boa resolução, oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Que momento é este? Durante a existência que nós chamamos de vida, ou seja, junto com aqueles que estão próximos de nós. Ali estão muitas vezes os desafetos de outrora, os que nos injuriaram, que nos feriram, que nos roubaram os mais caros afetos. Então é neste lar, assim constituído, que deverá ser acrisolada a virtude. Continuando, Leila. Vamos só mais até o primeiro parágrafo aqui, são mais umas 4 linhazinhas que o nosso tempo esgotou, mas quem desejar e tiver o Evangelho, e hoje em dia com a facilidade da internet a gente consegue baixar gratuitamente, inclusive tem a Kardecpédia, que é excelente, que tem todos os livros com comentários, muito bom, quem gosta de estudar. Mas nós estamos vendo o capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo, item 9, falando sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. Então você vê só mais umas 4 linhazinhas e a gente fecha. E vemos então que esses laços, e eles não são de agora, então são de outros tempos que Santo Agostinho está dizendo para nós.
E acrescenta depois: por fim, após longos anos de meditação e preces, o espírito se aproveita de um corpo em preparo naquela família daquele a quem detestou e pede aos espíritos incumbidos de transmitir às ordens superiores permissão para ir preencher na Terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. Como Santo Agostinho coloca, uma prova. Poderão ser bem ou mal sucedidos. Então, aquele filho ou filha que demonstra, que patenteia, que exercita a ingratidão para com seus pais, estão sendo reprovados. Em suma, é isto. Alguma coisa mais? Seria interessante, quem puder, ler todo o texto, que é um texto longo. Aqui a única coisa que eu gostaria de dizer é que na minha tradução diz assim, enfim, depois de alguns anos, o espírito se aproveita de um corpo que se prepara na família daquele que detestou. Aí ele vem dizendo, para ir cumprir sobre a terra os destinos desse corpo que vem de se formar. Porque na tradução do Roberto parece... Eu não fiz tradução. Do Guilom Ribeiro. Do Guilom Ribeiro, que parece que o corpo já estava pronto, formado, né? Quando o espírito se utiliza do corpo. E nós sabemos que não é assim. No livro Missionários da Luz, quando fala da reencarnação de Sigismundo, ali é muito bonito, acredito que a maioria conheça, e ali ele vem retratando tanto essa problemática familiar, dificuldade para o espírito poder voltar, mas o momento da aproximação do espírito com o corpo, porque antes, logo no início, o próprio Kardec tinha uma dúvida se o espírito iria se juntar ali ao corpo no momento do nascimento. Depois viu-se que não. Desde o primeiro momento, no momento da concepção, aquele espírito já está escolhido. Por isso que nós espíritas, nós temos que lutar muito contra o aborto, porque muitos justificam o aborto com uma série de desculpas, mas que não tem nenhuma lógica. Mas isso é um assunto para um outro momento. E a propósito, já que você falou em aborto, para que não fique dúvida, o Espiritismo só admite o aborto no caso em que a gestação possa vir a colocar em risco a vida da mãe. E também, Leila, bem colocado aqui, só reforçando, é que há um acordo, há um consentimento entre os futuros pais e o espírito prestes a reencarnar, e que é-lhe respeitado integralmente o livre-arbítrio. Então, com o seu consentimento, um novo espírito preparado e assim de acordo, ele reencarna naquela família. Não é obra do acaso. Ninguém diz assim, tem o direito de dizer, eu não pedi para nascer nessa família. E eu ouso proclamar o seguinte, ele não pediu não, quiçá tenha implorado para nascer, um pouco mais adiante, né? Mas aproveitando, saudando também a Maria Dolores, a Eudócio, o Arnaldo, bom dia, my friends, tenham um domingo maravilhoso, e todos aqueles que estão aqui conosco nesta manhã, a Eudócia, os amigos dos dois planos da vida, que sabemos que uma grande rede agora foi criada, foi formada, e é bom porque temos amigos dentro e fora do Brasil, então essa rede vai se espalhando com esse mesmo propósito. Isso é muito bom, e Jesus no comando de tudo isso. Queridos amigos, quem desejar, quem ainda não colocou o seu copinho de água, o nosso já está aqui, ou uma garrafinha, e nós vamos agora agradecer.
Senhor, Pai de infinita misericórdia, com gratidão em nossos corações pela oportunidade que tivemos, Senhor, de podermos retornar através do corpo físico para darmos continuidade ao nosso processo evolutivo. Fomos acolhidos em um lar, outros não tiveram um lar, mas tiveram a oportunidade de reencarnar. E aqueles que deram a vida a esse corpo merecem a gratidão, merecem o respeito e o carinho, mesmo que tenham sido pais que não souberam amar, que não souberam conduzir, mas que simplesmente deram a oportunidade para que o espírito pudesse retornar à carne. E já merece, dessa forma, a gratidão pela oportunidade, porque sabemos que o espírito imortal necessita do corpo físico para poder trabalhar, burilar, evoluir. E nesta manhã, Senhor, quando tantos lares, ainda de desarmonia, tantas famílias, aonde a violência doméstica se faz presente, aonde tantos filhos ingratos praticam a violência contra os seus pais já idosos, deixando-os na situação de penúria, de fome, de abandono, sendo agredidos moralmente, humilhados, sendo agredidos fisicamente. Nós só podemos, nesta manhã, orarmos por estes filhos, para que eles possam ter seus corações tocados e perceber que aquele que deu a vida merece muito mais, merece o respeito, merece a compaixão, merece o carinho e o amor. E nós vamos, Senhor Jesus, lembrando teus ensinamentos lá no Evangelho. Honrai pai e mãe, mas vós lembra o que já vinha contido desde o Antigo Testamento. Já vinha contido nos 10 mandamentos através de Moisés. E passado quase 4.000 anos, nós ainda presenciamos filhos que são ingratos, aqueles pais que lhe deram a vida. Que as nossas vibrações dessa manhã possam ser para esses filhos, para que eles possam sentir em seus corações esse toque de amor, para desenvolverem a fraternidade, aprendendo a perdoar, aprender a ser fraternos e solidários com seus pais que lhe deram a vida e também por aqueles que o acolheram, que o cuidaram, que velaram, porque sabemos que muitos deram a vida física, mas outros é que conduziram ao longo do caminho aquele espírito reencarnante, que eles possam sentir em seus corações essa vibração de amor e voltarem os seus olhares com uma diferença, modificando a sua conduta, a sua forma de ser. Mas te pedimos também nessa manhã, Senhor, por todo o nosso planeta Terra, por todos os nossos irmãos de humanidade, que agora padecem nos leitos dos hospitais, nos lares, nos asilos, orfanatos penitenciários, nas ruas,
que as nossas vibrações possam envolver a cada um e os benfeitores amigos possam oferecer de acordo com as necessidades individuais, amparando-os, despertando a coragem, a fé, a resignação, a resiliência. Mas nessa manhã te pedimos também, Senhor, por todos os nomes que chegaram à nossa casa espírita no decorrer desta semana. Bebezinhos, crianças, jovens, adultos, idosos. Cada um possa agora ser assistido pela equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes, junto a Sheila, a Memei, a Joana de Ângeles, a Dr. Manuel Filomeno de Miranda e a Dr. Marche, que possam juntos criar uma grande rede de trabalho em benefício da nossa humanidade, que ainda padece de tantas dores e de tantas aflições. E nós vamos agora entregando na mão desses benfeitores esse trabalho que vai sendo realizado em nome do Cristo, mas também vamos vibrando pela magnetização das águas, das medicações, do soro, do oxigênio, dos instrumentos hospitalares, dos aparelhos respiradores, das alimentações. E nós vamos visualizando agora os benfeitores amigos trabalhando, manipulando do nosso magnetismo, das nossas vibrações, e vão transformando molécula a molécula, potencializando os efeitos de cura, mas ao mesmo tempo retirando todos os efeitos adversos. E esses benfeitores, em nome do Cristo, vão dando continuidade a esse trabalho. E nós vamos agora dirigindo os nossos pensamentos aos benfeitores que agora em nossos lares se colocam à nossa disposição para nos auxiliar. E nós vamos vibrando pelos nossos familiares, entes queridos, pelos nossos ambientes de trabalho, de estudos, por aquele companheiro mais necessitado, mais difícil, mais intolerante, que ainda não conhece o Evangelho do Cristo. E os benfeitores, acompanhando os nossos pensamentos, vão trabalhando e beneficiando a cada um que nos vem ao pensamento. E nós daremos 1 minuto para que possamos louvar, possamos dirigir os nossos pensamentos aos benfeitores, para que eles possam oferecer o melhor a cada um que nos vem ao pensamento.
agradecendo, Senhor, a esses benfeitores amigos, entregando em suas mãos a continuidade desse trabalho. Nós vamos agora abrir os nossos corações para recebermos o passe magnético espiritual que nos é oferecido pelos benfeitores que agora ao nosso lado impõem suas mãos amorosas sobre nós e suavemente vão derramando uma chuva de pétalas curativas e perfumadas sobre o alto da nossa cabeça. E essa energia de cura vai penetrando através do centro coronário e percorrendo todos os centros vitais, até o centro plantar. Mas essa energia se expande do corpo perispiritual para o corpo físico. E nós vamos sentindo agora, molécula a molécula, sendo tratada, sendo curada, sendo fortalecida, corpo, mente e espírito, de forma integral, vai sendo agora beneficiado pelos amigos espirituais. Mas essa energia se expande mais ainda, além do corpo, criando em torno de nós uma redoma de proteção, de saúde e de paz. Confiemos no amor de Jesus e nós daremos 1 minuto para que possamos louvar, agradecer, mas também possamos pedir. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, benfeitores amigos, por tudo que nos foi ofertado nesta manhã. Com gratidão em nossos corações a cada emissário do bem, agradecendo a Jesus e a Deus, nosso Pai, e pedindo, Senhor, que a paz deste momento permaneça em nosso lar, em nossos corações, durante todo o transcorrer desta semana, Senhor, que possamos sentir sempre a Tua presença entre nós. Nós convidamos a todos suavemente, vamos abrindo os nossos olhos, nos situando novamente em nossos lares.
queridos amigos, muito bom. Um abraço para a Karina, que também está aqui conosco. Um abraço para todos que compartilharam conosco desse momento do Evangelho no Lar, que é o momento sublime da semana quando convidamos Jesus para o nosso lar. Hoje é domingo, aguardamos vocês no próximo domingo, mas não podemos deixar de convidá-los para amanhã, segunda-feira, que amanhã inicia a semana, de segunda a sexta, às 10 horas da manhã, nós temos o nosso Evangelho no Lar. Ou melhor, o nosso Café com o Evangelho. Café com o Evangelho, né? De segunda a sexta, às 10 da manhã, o nosso Café com o Evangelho, e sempre trazemos um convidado muito especial. Vale a pena vocês acompanharem para conhecer a trajetória de vida de cada um desses trabalhadores do Cristo. Amanhã, segunda-feira, nós temos a nossa palestra pública às 20 horas,